Ministério da Economia sofre debandada, PEC dos precatórios e Alan dos Santos tem prisão preventiva decretada pelo STF. São os três temas que eu tratarei aqui no vídeo de hoje, falarei um pouquinho e darei a minha singela opinião. Começando pelo Ministério da Economia, na terça-feira estava programado o anúncio do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, e foi suspenso porque tinha ameaça de debandagem. Componentes da equipe do Paulo Guedes ameaçaram sair se fosse aprovada o novo auxílio, o Auxílio Brasil, com R$ 400, sem indicar a fonte de custeio. Na quarta-feira, no dia seguinte, do nada, o governo anuncia o Auxílio Brasil com R$ 400, ainda faltando indicar parte do custeio, ou seja, uma possibilidade de furar o teto de gastos, que foi falada inclusive às 5 horas da tarde pelo próprio ministro. Ele não falou em furar o teto de gastos, mas pediu uma licença. E essa licença veio depois, que eu vou falar no tema seguinte. Mas ontem, na quinta-feira, 4 secretários do Guedes pediram demissão. E aqui é muito claro, em que pese eles falarem que foram por motivo pessoal, com certeza foi por causa da aprovação do Auxílio Brasil e por causa dessa possibilidade de criar um programa para os caminhoneiros, furando assim o teto de gastos, em que pese juridicamente está sendo tratado esse furo do teto de gasto, está sendo dado um jeitinho brasileiro para não ocorrer o furo do teto de gasto oficialmente, que eu tratarei a seguir, calma ainda. Então, esse é o real motivo. A própria equipe anunciou, se for aprovado do jeito que está, a gente vai sair. Anunciou e cumpriu. Então Guedes pede 4 secretários e agora só tem um único secretário da equipe original. Imagine você, em 3 anos de equipe econômica de Paulo Guedes, somente um ficou até hoje. Justamente porque iniciou-se com aquela ideia de liberalismo, aquela economia liberal, e hoje em dia, visando as eleições de 2022, as ideias liberais seguram um pouquinho, fica para depois das eleições. Vamos agora tentar abarcar a parte social, ganhando assim mais popularidade. Mas como eu disse, está sendo feito um jeitinho brasileiro para não furar o teto de gasto, para não ser cometido crime de responsabilidade e não haver uma possibilidade de impeachment do presidente. Mas como eu sempre falo, quem tem amigo tem tudo, e o governo está muito forte na Câmara, conseguindo aprovar quase tudo que deseja. E não é à toa que ontem, na comissão especial, foi aprovada a PEC dos precatórios. Ah, Thiago, o que é que tem a ver a aprovação da PEC dos precatórios com furar o teto de gasto ou não, ou dar esse jeitinho para não furar o teto de gasto? Justamente porque ele prevê 2 pontos de grande relevância para o teto de gasto. O primeiro é justamente limitar o pagamento do precatório por ano. Então, assim, limita-se e o governo tem mais dinheiro para gastar com projetos sociais, com medidas populistas. E o segundo, ele prevê um reajuste que vai dar uma folga para o governo. Então, se você juntar todas essas medidas, essas 2 que eu falei, mais outras que estão nessa PEC, pode chegar a 84 bilhões de economia para o governo, que ele vai poder investir no ano de eleição. Olhe que maravilha para o governo. Mas você que acompanha o canal sabe que PEC não é aprovado tão fácil. Sabe que tem que ser a maioria absoluta do Congresso, ou seja, da Câmara e do Senado. E o grande problema do governo está aqui, no Senado Federal. Principalmente agora, com a real possibilidade do Rodrigo Pacheco sair candidato para 2022. Você acha mesmo que se o Rodrigo Pacheco estiver visando 2022, vai facilitar a vida do presidente para ter projetos populistas? Na minha singela opinião, muito difícil. Mas em relação a isso tudo, qual é a minha singela opinião? Acho que a equipe de Guedes não quer manchar seu histórico. E sim, oficialmente, se for aprovada essa PEC do jeito que está, não vai haver o furo do teto de gasto, não vai haver crime de responsabilidade, não vai haver pedido para impeachment com base nisso. Mas sabe-se que é uma medida artificial para não furar o teto de gasto, porque você só aumenta o seu limite de gasto. É a mesma coisa de você ter um cartão de crédito, você tem um limite de R$100, você gasta R$100, mas você quer gastar muito mais. Ao invés de você trabalhar mais, ter mais fonte de renda,
para poder gastar mais, você aumenta seu limite do crédito. Futuramente, uma hora essa conta chega. E é exatamente isso que pode acontecer com o governo. Você está aumentando seu limite para gastar, mas sem prever uma fonte de custeio. Ou seja, você aumenta seu limite do cartão de crédito, vai aumentar seus gastos, mas não tem uma nova fonte de renda. E isso depois pode prejudicar sim o governo, ainda mais se for o Bolsonaro que for reeleito. Daqui a 4 anos, o reflexo disso vai estar aí. E aí, o presidente que aumentou esse limite vai ter que dar seus pulos daqui a 4 anos. Se for outro presidente, o Bolsonaro não está nem aí. Deixou a bomba para o próximo, para seu sucessor. E por fim, eu não poderia deixar de falar do pedido de prisão preventiva do Alan dos Santos, expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Aqui eu tenho que fazer um aspecto técnico, falar sobre um aspecto técnico dessa decisão. Primeiro, ela indica diversos crimes, que eu não vou elencar aqui, mas indica o crime, o artigo que está aquele crime positivado na lei. Mas não fala qual foi o fato. Fala em lavagem de dinheiro, mas como foi essa lavagem? Qual foi o fato da lavagem de dinheiro? Você começa por aí. Fala em organização criminosa. Quem são os outros da organização? Porque para ter organização criminosa, precisamos de 4 pessoas no mínimo. Quem são os outros? E por que não pediu a prisão preventiva dos outros também? Só do Alan dos Santos. Fala-se em crime de calúnia, difamação, incitação a crime. Tem que ligar os fatos. Fale o vídeo que ele fez, a postagem que ele fez. Não estou aqui defendendo o Alan dos Santos, não. Mas o aspecto legal da decisão tem que indicar o crime e os fatos para garantir o direito contraditório da ampla defesa, para depois nos gerar até uma nulidade. E aqui eu falo, tudo bem, o Alan dos Santos, eu divido dele de diversas coisas, mas em relação a crimes de calúnia, difamação, você decretar uma preventiva é excesso. Você falar em lavar dinheiro, tem que ter um crime prévio, que aí originou aquele dinheiro ilícito para você lavar. Qual foi o crime prévio? E o tanto que ele lavou dinheiro, supostamente lavou dinheiro, justifica uma preventiva? Outra coisa, a organização criminosa, cadê a indicação dos outros? É isso que eu falo. Eu acho que sim, o Alan dos Santos deve responder por todos os atos que ele faz. Se ele está envolvido em organização criminosa, que responda, que vá lá e processe, ele exerce o direito contraditório da ampla defesa e se restar comprovado, que responda. Eu aqui não defendo ninguém, defendo a lei. Mas decretar uma preventiva, colocar o Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol, pedindo a extradição dele, para mim, na minha singela opinião, fere a proporcionalidade e a razoabilidade para os crimes que ele está sendo investigado, para os crimes que estão sendo imputados a ele na investigação. Então, na minha singela opinião, acho que o Alan dos Santos tem que ser investigado sim. E ao final, realmente, eu acho que vai terminar com a condenação dele, não fazendo qualquer pré-julgamento. Mas pelo que eu vejo, ao final, acho que pelo menos alguns crimes serão configurados. Mas daí, decretar uma prisão preventiva com base nesses crimes, nos fundamentos que foram dados na decisão e do modo que a decisão veio, para mim, é um pouquinho demais, ferindo até a nossa Constituição. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.